capítulo de número 5, a partir do verso 18. Efésios 5, a partir do verso 18. Eu sempre gostei muito de futebol. Na realidade, gosto muito. Eu assisto fácil aqueles programas de comentário, que duram 1 hora, 1 hora e meia. Minha mãe Ingrid partilha uma coisa em comum, Ingrid e minha esposa. Elas não entendem por que eu assisto aquilo. 1 hora e meia vendo gente falar de um resultado que já aconteceu. Mas inexplicavelmente aquilo é muito bom para mim. Eu consigo relaxar. Bem, por gostar de futebol, logicamente eu torço para os 2 melhores times do mundo. O Vasco, logicamente, e o Botafogo da Paraíba. O belo, mais lindo e glorioso. E é interessante, porque eu passei muito tempo sem ir para estádio de futebol. E resolvi voltar em 2014. Então, de 2014 para cá, eu frequento de vez em quando os jogos de Botafogo da Paraíba. Se eu acreditasse em sorte ou azar, eu diria que eu levo um pouco de azar, mas eu não acredito nessas coisas. Porque todas as vezes que eu fui ver o Botafogo não ganhou. Então, desde 2014, eu tento assistir uma vitória do Botafogo no Almedão. E não consigo. Mas tenho fé que um dia vai ter Botafogo e Peri Lima. E não é possível que a gente não ganhe. Uma das coisas que marcaram a minha vida foi a primeira vez que fui ao estádio de futebol. Eu me lembro que meu tio me levou para Botafogo e Campinense. O Botafogo ganhou aquele jogo por 2-0. E eu era pequeno, novo, vivendo aquela empolgação, todo mundo torcendo, gritando para o Botafogo. E eu, sem entender muito, comecei a gritar também. E eu gritava no meio da torcida do Botafogo: Galo, Galo, Galo. Bem, aquilo foi um livramento de Deus, porque se você não sabe, o Galo é o mascote de um time pequeno de Campina Grande, o 13 da Paraíba. Então eu estava torcendo para o rival no meio da torcida do Botafogo. Estou vivo, irmãos, viu? E contando testemunho. Mas o que eu quero dizer com isso? É que mesmo em um estádio de futebol, quando a torcida se reúne, existe um padrão naquela reunião. Você não faz o que quer e não grita o que quer. Você tem que obedecer o padrão que está ali e tem que jogar conforme as regras, estar habituado ao local. Eles têm um propósito quando se reúnem: torcer para um time de futebol. A igreja tem um propósito muito maior quando se reúne. A igreja se reúne para cultuar a Deus. Então é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite, nessa tarde. E para isso eu queria que nós começássemos lendo a carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 18. O texto nos diz o seguinte: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos? Senhor, eu quero te dar graças pela tua bondade, pelo teu evangelho, pela maravilhosa graça que nos alcançou como teu povo. Senhor, nós já te adoramos através do que cantamos. Nós já cultuamos o teu nome também através das ofertas. E chega o momento agora, Senhor, de ouvirmos a tua voz ser proclamada através da palavra. Tu és imenso, inigualável, e eu sou tão pequeno diante de ti, mas eu te peço, por misericórdia e graça, fala conosco. Fala, Senhor, através da tua palavra a cada coração. Que nesta tarde vidas possam ser transformadas, que nessa tarde o teu evangelho possa ser pregado com fidelidade. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Como eu falei, irmãos, muito maior do que qualquer torcida de futebol é a igreja de Cristo.
nós como povo de Deus, nos reunimos semanalmente para cultuarmos ao Senhor. E como a própria série trata, nós batalhamos por ser uma igreja centrada na palavra. Sendo assim, a palavra ocupa todo o nosso culto. Mas, logicamente, em um determinado momento ela é pregada. E por vezes, para algum, o culto resume-se apenas na pregação, como se a igreja se reunisse apenas para ouvir a pregação da palavra. Pois bem, culto não é só isso. A igreja se reúne para outras coisas também, que são importantes e que devem ser observadas. Assim, nós concluímos com certeza que a igreja se reúne. E para além de ouvir a palavra, a igreja se reúne também, por exemplo, para cantar ao Senhor. Observe novamente como o culto começa. Nós começamos louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor por todos os seus feitos. Esses louvores mexem com nossas emoções. Há quem diga que os louvores, na realidade, equilibram nossas emoções diante de Deus. Assim, nós podemos louvar ao Senhor, expressar nossa gratidão, a nossa satisfação para com Ele. Mas perceba o que Paulo nos diz em sua carta aos Efésios. Como deve ser o louvor? Por que cantamos? O texto começa no verso 18 com um mandamento: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Não é só aqui que a Bíblia condena a embriaguez. Se você ler Provérbios, você vai encontrar, por vezes, a condenação quanto a você tomar tanto vinho que perde o sentido de si. Você se descontrola. Você perde o controle das suas emoções. Então a embriaguez na Bíblia sempre foi tratada como pecado. E Paulo afirma novamente aqui: não se embriague com vinho que promove a libertinagem. A ideia é que as pessoas bebem tanto que perdem o controle e praticam atos vergonhosos. Pois bem, além disso, Paulo está falando para uma igreja que lidava na sua cultura diretamente com isso. Naquelas cidades existia um culto a Dionísio. E nesse culto as pessoas se embriagavam, tomavam tanto vinho, perdiam tanto o controle de si, que juravam que estavam sendo possuídas pelo deus Dionísio. Assim, o culto pagão envolvia a embriaguez. Paulo diz: vocês não podem ser assim. Vocês não podem perder o controle. Vocês não podem cultuar como os de lá de fora cultuam. Se nós não podemos nos embriagar, o que nós devemos procurar? Ele continua no verso 18. Mas deixem-se encher pelo Espírito. A ideia do texto é que se para o vinho eu tenho o controle de pegar no copo e me embriagar, eu não posso controlar o Espírito, que é muito maior. Eu deixo que Ele me encha. A ideia é uma vida de contínua busca por ser cheio do Espírito Santo. E é interessante, irmãos, que falar sobre isso hoje parece algo até por vezes para alguns que se assemelha à embriaguez. Você encontra aí fora pessoas que dizem ser cheias do Espírito Santo e elas perdem o controle. E justificam isso afirmando: eu simplesmente estou cheia do Espírito Santo. Mas o que é ser cheio do Espírito Santo? Paulo continua na passagem: deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais,
cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba, ser cheio do Espírito Santo não é perder o controle das emoções. Ser cheio do Espírito Santo não é perder a consciência do que está fazendo. Não, ser cheio do Espírito Santo é ter plena consciência do que se está falando e do que se está cantando. Então, ao passo que o vinho desequilibra suas emoções e você perde o controle, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida que é cheia pelo Espírito Santo, ela tem o controle, ela é racional. Isso vai se assemelhar muito ao que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12. O nosso culto, ele é racional. Não existe aqui, irmãos, possessões. Não existe aqui descontrole. O que existe aqui é equilíbrio. E como esse equilíbrio se reflete no culto? As pessoas cantam. A igreja canta. Ela é tão cheia do Espírito que canta. Perceba que Paulo fala entre vocês. A ideia é em comunidade. Uma igreja, crentes cheios do Espírito, se reúnem para cantar salmos, cantar hinos, cânticos espirituais. E aí eu espero que você perceba, essa ideia de cânticos espirituais não são cânticos inspirados na hora ou em outras línguas. Não, são simplesmente músicas centradas na palavra de Deus. O culto cristão é marcado por louvor genuíno. O Paulo continua que esses cânticos são de louvor e de coração ao Senhor. A ideia é que o centro das nossas emoções, e você deve pensar assim quando a Bíblia fala em coração, centro de fé e emoção. Ele está tão cheio do Espírito que ele canta louvores a Deus. Sendo assim, irmãos, por que nós cantamos? E o que domina o nosso louvor? O louvor da igreja, ele é racional e deve ecoar a palavra de Deus. O que eu quero dizer é que sob a influência do Espírito, como diz John Stott, nós não perdemos o controle, nós o ganhamos. Nós sabemos o que estamos cantando, irmãos. Ninguém aqui precisa de nenhum aditivo ou de nenhum incentivo para glorificar o Senhor ou para cantar ao Senhor. Você percebe como acontece em alguns lugares? As luzes são apagadas, ou se acende determinadas cores de luzes, gelo seco, quem sabe até. Mas a ideia é criar um ambiente propício para que aqueles crentes entrem no ambiente e sintam as suas emoções, o desejo de glorificar e cantar ao Senhor. Paulo não nos fala isso. Paulo não diz que nós precisamos de um ambiente propício, de um ambiente que nos incentive a adorar. O que leva a igreja à adoração, irmãos, são crentes cheios do Espírito Santo. Não precisa de mais nada. Uma vida cheia do Espírito Santo cultua ao Senhor com luzes acesas. Uma vida cheia do Espírito Santo cultua ao Senhor de forma equilibrada. Uma vida cheia do Espírito Santo chega à igreja com a plena consciência que está se reunindo com os santos para adorar o Senhor.
Então, ele sabe o que está cantando. E se ele sabe o que está cantando, ele não canta de forma errada. O que o louvor da igreja deve ecoar, irmãos, é a palavra de Deus. De tal forma que tudo o que nós cantamos deve estar plenamente fundamentado na palavra. Nós somos o povo, irmão, da palavra. Então, o louvor cristão também não é um momento para desabafo. Sabe? Eu me segurei a semana todinha e não falei o que eu queria, mas hoje na igreja eu vou decretar minha vitória. Hoje na igreja eu vou extravasar. Não é, irmãos, para isso. O louvor não é para benefício próprio. O louvor tem um alvo, e é a glória de Deus. Então assim, quando nós nos reunimos para cantar a palavra, nós nos apropriamos dela. Você percebeu que nós cantamos ainda há pouco? Nós afirmamos o que cremos. Nós engrandecemos o nome do Senhor. Nós declaramos o que Deus é. Tudo isso em 20 minutos. Como igreja nós fizemos isso. Por isso nós temos que ter cuidado com o que cantamos. Nós não podemos pecar cantando aquilo que Deus não disse. Nós não podemos pecar afirmando coisas que Deus jamais afirmou em sua palavra. Antes, o nosso louvor, ele é precioso. Para louvar o Senhor, você se propõe a chegar cedo no culto. Para louvar ao Senhor, você se propõe a estar aqui com corpo e alma, dedicados ao Senhor. Deixar que nada venha tirar o prazer de adorar ao Senhor. Você se lembra de Paulo e Silas? Em uma das viagens missionárias, os dois são presos. Apanham. São amarrados e jogados em uma prisão. Você acha que tem algum incentivo para adoração nisso aí? O jogo de luz estava bem apagado, tenho certeza, viu, irmão? Não tinha. Mas os dois estavam em um momento difícil da vida. E o que a Bíblia vai nos dizer em Atos? Perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam o Senhor. Nós não sabemos qual é a letra. Não nos foi deixado. Mas tenha a certeza que eles louvavam a preciosidade de viver o Evangelho de Jesus Cristo. Não é assim conosco. Imagine aquela sua semana terrível. Perseguição no trabalho, luta em casa. Você está literalmente cabisbaixo. Mas com a igreja, você começa a cantar: Castelo forte é o nosso Deus. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo nos faltar, com Ele nós reinaremos. Veja o que você declara adorando ao Senhor. Eu posso perder tudo aqui, mas o meu desejo é reinar contigo nos céus. Meu irmão, o louvor deve ser direcionado aos céus, uma plena confiança no Deus que governa a história. Uma plena confiança no Deus que detém o controle de todas as coisas.
Adoração verdadeira diante do Criador. Nós louvamos o Senhor. E lembre-se, um dia você não podia louvá-lo. Um dia a sua alma estava morta, separado de Deus. O que deve motivar o seu louvor é que hoje você tem vida em Cristo Jesus. Como diz Paulo, e Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Por isso que o louvor domine os nossos corações, domine o nosso culto de forma bíblica. Nós nos reunimos também, irmãos, não apenas para louvar, mas também para orar. Como igreja, nós nos reunimos constantemente e sempre oramos em comunidade. Sejam as orações de confissão, sejam no momento das orações pastorais. Perceba, o culto cristão, ele é cheio de oração. Mas o que deve dominar os nossos pedidos? Qual o pedido deve dominar a nossa oração? Para isso eu peço que você abra a sua Bíblia. Lá em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Paulo nos diz o seguinte: por essa razão, desde que ouvi falar de que vocês têm no Senhor, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor e do amor que demonstraram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo tem consciência do que Deus está fazendo, ou começa a saber o que Deus está fazendo na igreja de Éfeso, lá na Ásia. E sabendo disso, dá graças ao Senhor, porque a igreja está crescendo firmada na palavra. E agora ele começa a orar e pedir a Deus em favor daquela igreja. E perceba o que Paulo pede. Peço para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Perceba, eu quero só alertá-lo, essa ideia, essa tradução de espírito que foi traduzido com letra minúscula. Na realidade, o E aqui seria maiúsculo, porque o texto certamente fala do Espírito Santo de Deus. E o que Paulo pede para que aquela igreja seja cheia de sabedoria e tenha a revelação do pleno conhecimento dele. Na realidade, Paulo pede para que aqueles crentes sejam ainda mais cheios do Espírito Santo. Esse texto meio que corrobora com a ideia do texto que nós lemos anteriormente. É um pedido para que aqueles crentes continuem a não só ter, mas ser cheios do Espírito Santo, e assim tenham pleno conhecimento dele. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Sendo cheios do Espírito e tendo o coração iluminado, Paulo pede para que aqueles crentes tenham a plena consciência do seu chamado. O que é isso? Paulo está falando para que aqueles crentes tenham pleno conhecimento do sacrifício de Cristo na cruz e as implicações desse sacrifício no viver da igreja. Então, ele pede para que aqueles crentes tenham conhecimento das responsabilidades, dos desejos de Deus, no que concerne a sua vida.
Assim, aqueles crentes deveriam espelhar a esperança para a qual eles foram chamados. Viver de acordo com o chamado da cruz de Cristo. Eles foram salvos, mas agora precisam viver em santidade. Eles foram salvos, mas agora precisam viver nas expectativas que o Evangelho tem para eles. Não só isso, Paulo também pede para que eles conheçam a incomparável grandeza do seu poder para conosco e também da herança dele nos santos. Essa herança é o céu. Paulo está orando para que aqueles crentes tenham um íntimo desejo do céu. Perceba, Paulo aponta para o passado, o sacrifício de Cristo na cruz, e aponta para o futuro, a herança dos santos. Eles devem ter conhecimento do passado, do que Cristo fez e de todas as implicações daquele sacrifício, e devem desejar, almejar a herança que Cristo conquistou para eles na cruz. A igreja devia desejar o céu e não se conformar com os padrões dessa terra. O Evangelho aponta para o céu. E essa oração devia dominar a igreja. Não só isso. Paulo também pede para que aqueles crentes sejam cheios de poder, para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder se refere à obra no presente. Então perceba, Paulo orou para que eles tenham conhecimento da obra de Cristo no passado, para que eles desejem a herança que os aguarda no futuro e para que eles sejam cheios do poder no presente. Qual é a ideia? Uma vida santa que testemunhe o Evangelho de Cristo e glorifique a Deus. Em resumo, irmãos, é o desejo para que Deus seja glorificado através da igreja, que domina as orações de Paulo. E que deve dominar a nossa também. Nós devemos, irmãos, orar como igreja, para que nós venhamos a glorificar o Senhor cada vez mais. Então, quando oramos dessa forma, nós oramos conforme a vontade de Deus. E perceba como esses pedidos agem no dia a dia da igreja. Quando nós oramos como corpo de Cristo, pedindo que o Senhor nos dê pleno conhecimento do sacrifício de Cristo realizado na cruz, nós encaramos que a igreja não é apenas um CNPJ. Igreja não é uma empresa. Igreja foi comprada com o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Lá, irmãos, morrendo, padecendo por nossos pecados, Cristo estava firmando a sua igreja. Quando nós oramos para termos um pleno conhecimento da obra de Cristo na cruz, nós valorizamos a igreja, porque nós temos consciência do preço que foi pago. Perceba também, quando nós oramos para que nós venhamos a desejar a herança que o Senhor separou para nós na eternidade, nós encontramos consolo. Diferente de qualquer outro pedido, irmãos, orar pelo céu é orar pelo nosso destino final. Então, quando você encontra algum irmão enfermo, já no fim da sua vida, você não decreta a cura dele, você não enche ele com falsas promessas, e nem tampouco ora determinando o que Deus não determinou, mas você ora com confiança eterna,
Senhor, se é da tua vontade, cura o teu servo. Se é para a tua glória, cura o teu servo. Mas você e ele são trabalhados com uma certeza: que se Deus não curar, o destino que o aguarda é infinitamente melhor. Então, perceba, aquele homem é consolado pelas orações do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo também é consolado, porque afirma para si mesmo: ainda que esse irmão se separe de nós por um tempo, como igreja nós estaremos para sempre com ele no céu. Você percebe que quando esses pedidos dominam a igreja cresce com saúde. E não só isso, nós também oramos para que a igreja seja cheia do poder de Deus. Crentes presbiterianos orando para ser cheios do poder de Deus. Isso é bíblico, viu, irmão? Crente presbiteriano ora por poder. Mas que poder é esse? É diferente do que é pregado aí fora. Aí fora, ser cheio do poder de Deus, por vezes, é ser arrogante, se achar superior, olhar para os outros com desprezo. Olhe para o exemplo de Paulo. O que é ser cheio desse poder e que poder é esse? Paulo vai nos dizer no versículo 20 que esse poder Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Veja o poder que Paulo quer que a igreja seja cheio. É o mesmo poder que ressuscitou Cristo. Naquela época, a ressurreição de uma pessoa era a obra mais grandiosa, e ainda o é. Meu irmão e minha irmã, quando nós somos cheios pelo mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, nós não andamos com arrogância, mas andamos com humildade, porque esse poder nos enche de serviço. É esse poder que capacita com que eu e você venhamos a considerar o nosso irmão como superior. É esse poder que faz com que eu e você venhamos a testemunhar no mundo o Evangelho, abraçando o sofrimento e abraçando a rejeição. É esse poder, irmãos, que capacita a igreja dia a dia a manter-se firme. Então esse poder não nos enche de arrogância. Esse poder nos enche de humildade. Então, perceba, a igreja tem consciência do passado, deseja o futuro e caminha no presente no poder do Espírito. E quando nós caminhamos assim, sabe o que acontece? Nós oramos um pelo outro. Porque como igreja nós temos a consciência que o Evangelho não é egocêntrico. Não é sobre mim ou os meus desejos. Não é sobre as minhas expectativas. Não. É sobre a glória de Deus. É Deus sendo glorificado através do seu corpo. É um anseio por estar na eternidade com o Senhor. Tudo é direcionado para Ele. E quando tudo é direcionado para Ele, a dor do meu irmão importa. Por isso eu oro por ele. Quando tudo é direcionado para Ele, nós oramos e Deus ouve. Você percebe isso? Por vezes aqui, irmãos, eu escuto testemunho de como Deus ouviu a oração do seu povo. Orações feitas aqui no púlpito, por exemplo. Encare. Há pouco menos de 2 semanas, um bairro aqui de João Pessoa sofreu com a tragédia. Veio a chuva, alagou a maior parte do bairro. Pessoas perderam objetos. Aqui no púlpito nós oramos para que Deus suprisse as necessidades, e pessoas dessa igreja voluntariamente
doaram. Você acha que Deus não está ouvindo a oração da igreja? Quantas vezes aqui não foi pedido por uma irmã que está enferma, ou um irmão que está enfermo, e pessoas da igreja foram visitá-los, consolando em suas enfermidades? Deus está ouvindo. O que eu quero dizer, irmãos, é que quando nós oramos conforme a palavra de Deus, Deus ouve as nossas orações. A oração da igreja caminha lado a lado com o desejo de Deus expresso em sua palavra. Então, nós nos reunimos para orar, centrados na palavra de Deus. Por fim, irmãos, a igreja canta, a igreja ora, e a igreja também envia. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, versos de 35 ao 38. Mateus 9, verso do 35 ao 38. Jesus, no capítulo 9, está curando, chamando pessoas. Ele está mostrando o seu poder. Mas parece que em determinado momento, Jesus Cristo fica em um lugar mais elevado. E ele olha para a multidão que o está seguindo. E você deve se lembrar, Jesus era uma figura famosa em sua época. Pessoas iam atrás de Cristo para receber cura, ver os seus milagres. Então uma multidão o seguia. E como o texto vai nos falar, realmente essa multidão continua a segui-lo. O verso 35 nos diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. O ministério de Jesus é pregação, ensino e obras miraculosas. Mas aí no verso 36 nós encontramos Jesus Cristo olhando para as multidões. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus olha para aquele povo que está o seguindo. E eles estão desesperados. Porque não tem quem os comande, quem os instrua. Uma ovelha, irmãos, sem pastor. Uma ovelha sem pastor. Ela nem tem alimento e tampouco orientação. Está condenada à morte. Então você imagine o Criador dos céus e da terra olhando para uma multidão de perdidos. Ele criou, irmão, todas as coisas. Ele criou o inferno para o diabo e seus anjos, mas está havendo uma multidão de pessoas perdidas caminhando para o inferno. Isso promove em Cristo compaixão. Não é pena. Não. É um amor que age. Ele olha para aquela multidão perdida e vê que eles estavam indo para a perdição. Em seguida, o que ele faz? Ele olha para os discípulos e diz a eles: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Perceba, ele mudou. Mateus muda as comparações. Na primeira eram ovelhas perdidas, agora é uma colheita pronta. Uma colheita pronta para ser colhida. E o que acontece quando o alimento está pronto e ninguém o colhe? Ele se perde. E ele está dizendo para aqueles homens: olha, a colheita
é grande, mas a quantidade de pessoas para trabalhar nela são poucas. Em resumo, precisa de mais trabalhadores para aquela colheita. E é o que ele vai nos dizer e mandar. Peçam. Em algumas traduções, orem. Pois ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus está ordenando aqueles discípulos para orar ao Senhor, para que Ele levante trabalhadores. Os trabalhadores necessários para fazer a colheita. Meu irmão, eram 12 homens que deviam orar para que Deus levantasse trabalhadores. A colheita não pode se perder. As ovelhas não podem continuar sem pastor. E quem Cristo encarregou desta tarefa? Observe o capítulo 10. Aqueles 12. Eles oram para que Deus levante, mas eles também são os que vão. Eu quero dizer a você, a igreja tem que se reunir. Continuamente, nós devemos congregar. Se você conhece um cidadão que se diz crente e não tem uma igreja, esse cidadão não pode ser chamado cristão. Protestante, reformado. Ele não pode dizer que é bíblico se não congrega. Quando a Bíblia tantas vezes o ordena a congregar. A igreja tem que se reunir. É aqui, irmãos, que nós celebramos os sacramentos, batismo e ceia. É aqui que nós continuamente ouvimos a voz do Senhor ser proclamada através da palavra, dos louvores. É aqui que nós oramos. Mas eu espero que você pense também na igreja como a comunidade dos santos que se reúne no dia do Senhor e que é enviada para o campo durante toda a semana. Eu só quero esclarecer mais uma coisa desse texto. A palavra no verso 38, que nós encontramos aqui como enviar, foi suavizada em sua tradução. O verbo no grego seria melhor traduzido como empurrar. Então Jesus está falando para aqueles discípulos: peçam ao Senhor da seara que empurre trabalhadores para a seara. A ideia é que o Senhor mande até mesmo contra a vontade do trabalhador, mas que o mande para a seara à força. Meu irmão, nós nos reunimos aqui para sairmos e proclamar o Evangelho. Não existe essa ideia de que Deus separou apenas alguns para pregar a palavra. Certamente alguns foram chamados para cruzar a fronteira. Aqui nós temos o exemplo, que já oramos até por eles, Levi e Bruna. Mas todo crente dessa igreja é um missionário. Todo crente dessa igreja tem sobre si a responsabilidade de pregar as boas novas. E você pode perguntar: aonde é o meu campo? Aonde está a minha colheita?
no seu trabalho. Você deve pregar o Evangelho para a seara que está no seu trabalho, para as pessoas que estão no seu trabalho, para o seu amigo, para o seu colega de classe, para o seu vizinho. Perceba, Deus nos dá continuamente oportunidades para pregarmos a palavra de Deus. O que nos falta então? Nos falta um coração mais parecido com o do Mestre, que sinta compaixão. Meu irmão, você já pensou quantas vezes eu e você olhamos para pessoas perdidas e simplesmente não damos nenhuma importância para isso? Aquela pessoa está indo para o inferno, meu irmão. Ela está caindo nas trevas. E nós conseguimos viver tranquilamente com isso. Não nos esforçamos, não trabalhamos, arrumamos desculpa. Algumas delas até usando de artifícios que a Bíblia nos ordena. Nós contribuímos para missões e pensamos, eu já estou fazendo minha parte. Veja, eu estou proporcionando que pessoas preguem além das fronteiras. Não é isso que Deus espera de nós. A sua contribuição deve ser com amor ao Senhor, porque alguém se dispôs a ir mais além. Mas eu e você devemos agir em nossa comunidade local, pregando a palavra de Deus. Meu irmão, nós somos sal e luz, e nós não podemos nos esconder. O que nós responderemos ao Senhor naquele grande dia? Você já se perguntou isso? O que nós responderemos ao Senhor? Quando Ele nos ordena a ir ao campo. Como igreja, cada um de nós é responsável por pregar as boas novas do Senhor, por falar ao perdido. Existe um caminho, existe uma solução para a sua perdição. Ela é Cristo Jesus. Sabe por que nós pregamos, irmãos? Porque Cristo foi enviado em primeiro lugar. Nós somos enviados porque o próprio Deus enviou seu Filho. O seu Filho. E é impressionante quando ele ressuscita e aparece aos 12. Na realidade, aos 10, não estavam presentes nem Tomé e nem Judas. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Cada crente é um missionário. Essa igreja não pode ser apenas uma ótima reunião de culto, de adoração ao Senhor, se ela não sai daqui com a plena consciência no seu coração que deve pregar o Evangelho. Meu irmão, nós fomos comissionados a essa maravilhosa obra. E nós nos reunimos aqui para cantar, orar. Nos reunimos aqui para adorar o Senhor
mas também para proclamar a todos os povos: só o Senhor é Deus. Como eu falei, a igreja é muito maior do que qualquer torcida de futebol. E eu diria, a igreja é muito maior do que qualquer organização terrena. Muito maior. Fazer parte da igreja deve promover alegria no seu coração. Você faz parte do povo. E por que nós estamos aqui? Porque nós somos igreja? Porque nós nos reunimos? Porque um dia teve um homem que ficou sozinho. Um Deus homem. Nós só nos reunimos porque Cristo ouviu naquele dia a ordem do Senhor de vir à terra, morrer pelos nossos pecados e proclamar na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Nós só nos reunimos porque Ele pagou o preço. E o que nós podemos dizer depois dessas coisas? Paulo nos ajuda. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, não permita que o seu medo ou que as obras do diabo impeçam você de congregar. Suas frustrações, suas decepções são pequenas diante do Deus Todo-Poderoso. Nós hoje caminhamos na estrada pavimentada da graça, porque Cristo subiu o caminho pedregoso do Calvário. Sendo assim, que eu e você, com um coração grato, possamos louvar ao Senhor que fez todas as coisas, que fez a igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és santo, Tu és justo, Tu és eterno. E agora o Teu povo está aqui reunido para louvar e adorar o Teu nome. Senhor, nos dá pleno conhecimento da profundidade, da grandeza da Tua obra realizada na cruz do Calvário, onde Teu Filho morreu por nossos pecados. Assim, Senhor, nos dá plena certeza que devemos ser santos e viver nessa sociedade para a Tua glória. Senhor, também te peço que nós, como igreja, como IPBE, venhamos sempre a almejar o céu, tendo a plena certeza da herança que já possuímos pela fé e que foi conquistada por Teu Filho Jesus. E eu ainda te peço, Senhor, enche-nos do Teu poder. Enche-nos do Teu poder para que diariamente venhamos a proclamar, pregar o Teu Evangelho e a viver para a glória do Teu nome. E agora, Senhor, no fim deste culto, queremos a Ti de novo cantar. Não pelo que Tu nos oferece, ou porque Tu pode nos dar esse ou aquele bem, mas por quem Tu és. Tu és o nosso Deus, e em Ti cremos. Para a glória do nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu oro
Te peço isso. Amém.